E é muito engraçado, cara, que o casamento, eu falo pra vocês assim, que eu tenho um amor por casamento porque ele me levou pra conhecer muita coisa. E ele me leva, então isso é muito massa. Porque eu não imaginava, assim... É que assim, eu sempre fui muito, talvez, fora do tempo. Assim, eu sempre fui muito tecnológico, sempre tive um ar de investimento, assim, de falar, não, vou investir nisso aqui e tal, vou colocar isso no casamento. Eu lembro, assim, que quando começou essa questão de drone, né, drone era tipo, uau, drone. Cara, ninguém tinha. E tinha um rapaz, que era um amigo meu, que tinha drone, ele cobrava a parte e tal, então eu comecei a chamar ele pra casamento. Eu lembro que eu coloquei ele num casamento lá dentro da igreja, numa igreja católica. Falei, meu, quando a noiva entrar, coloca o drone por cima dela e vai voando. Dentro da igreja, cara. Isso eu não faço nem hoje, assim, né? Não, até faria, assim. Mas assim, a gente não tem mais esse costume, sim, né? Por quê? Por causa do barulho, fica invasivo e tal. Mas, cara, era novidade. Eu lembro esse casamento que o drone foi entrando junto com ela e todo mundo assim, ó, olhando a noiva. Oi, noiva. Eles olhavam o drone, não olhavam a noiva. Então, assim... Acabou com a entrada. Né? Eu falei, cara, mas assim, o que era importante era a imagem. Quase que a noiva, eu acho que ela tava olhando, assim, pra cima. Então, assim, só que eu sempre quis, assim, colocar, fazer, sabe? Inovar, né? Inovar. E eu não paro, né? Eu não paro com isso. E aí, uma outra questão, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer outros países, né? Com isso, né? Então, assim, isso pra mim é uma coisa muito legal. Porque as pessoas não entendem o como e o porquê você está fazendo o casamento fora do país. Todo mundo se pergunta, né? Mas, cara, as pessoas te contratam daqui pra ir lá? Como assim? As pessoas são de lá. De lá. Sim. Tipo assim, mas como? Então, existem várias maneiras, né? Se você mudar pra lá, você faz contatos, vai ser mais natural você fazer casamento. Aí você mora no Brasil e é uma pessoa te contrata pra fazer um casamento lá, é outra coisa, né? Então, assim, é meio... As pessoas, quando você tá aqui em Dracena e você em Itaí-Prudente, não tem muito essa... Não, 1 hora e pouquinho e tal, pertinho, beleza. Tá. Mas... Você cruzou o Atlântico pra fazer um negócio aí. Que negócio é esse, né? Não, então já tem um questionamento. A pessoa te assim, olha de outra maneira também. Já começa a prestar mais atenção no teu trabalho e tal. Exatamente. E acabei, por exemplo, tendo a oportunidade... depois dessa parte do rádio e TV aí, né? Pra vocês entenderem um pouquinho a ordem. Mas eu fui pro México pra conhecer o México. Porque um amigo meu, um grande amigo meu, morava lá. E eu fui conhecer simplesmente o México. Tequila e Corona. O que eu pensava? México é isso. Falei, o que tem no México? Tequila, Corona, sombreiro, mariachi. E... como chama? Esqueci o nome agora. Nacho com... Você faz, o verdinho lá. Guacamole, isso aí. Ele falou, eu falei, caramba, você não vou lembrar isso. O negócio como... Ela faz direto aqui. Isso é uma delícia. É bom. Para de salivar. Para de salivar. Assim. Aí eu sei que... Daí, no caso, eu fui pro México e comecei a fazer trabalho lá, depois de um tempo. Mas assim, era trabalho assim... Mas peraí, você foi pra fazer passeio e passeio. Você não passeou. Não, por quê? Porque eu levei minha câmerazinha. Aí esse meu amigo falou assim, cara, você vai fazer contato aqui, não sei o que, tal. Aí eu fui e fiquei 2 meses lá. Primeira viagem que eu fiz pro México, fiquei 2 meses lá. Cara, conheci muita gente, enfim... Tequila faz isso com a gente. Nossa cara, Tequila foi só o último dia desses 2 meses. Foi Sério? Mais experiência, assim. E o medo de gostar, né? Não, então... Cara, Tequila com moderação, viu? Tira do corpo. Exatamente. E o que aconteceu é que eu... Porque tem filmagens disso. Isso daí é bastidor, tá, gente? E daí eu sei que... Estando lá no México, quando eu voltei pra cá, aí eu fiquei louco. Eu falei, cara do céu, abriu meus olhos esse lance de viajar. Eu falei, tem que fazer casamento no México. Pensei isso, né? Mas como que eu vou fazer? Eu não tinha feito casamentos lá, entende? Eu tinha feito outras coisas. Tinha uma pessoal que cantava lá, tinha gravado um negocinho outro. Porque eu ainda tava nessa coisa de áudio, de música, produção musical. E começando a gravar vídeos. Mas não era um cara que tinha esse cara aqui é um cinegrafista. Né? Não, era
mais ou Você menos. não tinha ainda começado a fazer os Não, eventos. o portfólio tá. mais Você ou era um cara menos. que mandava bem até então. Não, tava no caminho, né? Então, caminho. Só que quando eu voltei, já tinha mais datas de casamento, então eu tinha um portfóliozinho. E eu falei, eu vou procurar uma data que eu vá pro México e vou oferecer. Só que nesse local que eu ia é no norte. Então, o norte do México, ou seja, sul dos Estados Unidos, é muito quente. Cara, é uma das regiões mais quentes do mundo, né? Quando é verão ali. Então, é coisa de 50 graus quase todo dia. E os caras tomam chile e tequila pra se refrescar. Nossa, cara, não, lá eles são cervejeira, velho. É. Eles tomam muita cerveja. Toma, lógico, tequila. Mas assim, cara, a cerveja... Porque é compreensível, cara, que é muito quente. Tem que ser refrescante, né? E mexicano é pior que brasileiro, viu? Sério? Fala pra você, brasileiro tem que tomar mais ainda, pra você ter noção. Cara, os caras lá são de outro mundo. Mas, enfim, isso é um detalhe lá, Ainda né? bem que você é alemão, você manja das coisas. Tranquilão, né? Assim, só toma água. Tá? Mentira. E daí eu cheguei lá, quando vim pra cá, na verdade, eu pesquisei se tinha casamentos por lá, mas eu não conhecia ninguém de casamento. E a época que eu tava pensando aí, porque tava uma passagem barata, então eu ia custear, porque eu queria fazer portfólio. Eu sei que não achava, porque o pessoal, não, aqui é muito quente, não tem data aqui nessa e tal. Aí eu pensei assim comigo, Facebook, o Google tá aqui. Vou procurar ali pertinho, por que não nos Estados Unidos? Pô, fronteira, 4 horas pra ir de ônibus ali e tal. Procurei lá no Google. Então, gente, Google é muito importante, tá? Estejam no Google. Então... Para quem não acha que tráfego pago, tudo isso aí, né, não é importante, você consegue... Mas nessa época não, era na raça mesmo, não tinha isso daí. Então eu olhei no Google, vi vários fotógrafos lá, fui mandando mensagenzinha para cada fotógrafo. Olha, esse é meu trabalho, eu sou cinegrafista de casamento e gostaria de oferecer meu trabalho. Será que não tem nenhuma data em agosto aí? Aí vários responderam lá, lógico, em inglês... não tem, não sei o quê. Aí um se interessou pelo meu trabalho e falou que legal o seu trabalho e tal. Um cara muito bom, né? E eu falei assim, me indica aí pra noiva, né, cara? Desse de agosto, né? Que ele tinha uma data livre sem cinegrafista. Resumindo que ela gostou da ideia e me contratou. Tudo legal. Que é assim. Pelo Google, assim, pelo Facebook depois, né? Que da hora. Então... A internet é realmente sem fronteira. Cara, mas foi ali que eu falei, internet você consegue chegar. E não foi algo que caiu na minha cabeça, foi algo que eu tive que procurar, né? Então, eu consegui fazer. Cheguei lá, depois desse casamento... Eu acho que eu era a sensação do casamento, porque, cara, o que um brasileiro tá fazendo aqui? Cara, sendo filmado por um brasileiro. Não, eles achavam assim, cara, muito engraçado. Pô, os caras contratou gente de fora pra gravar. Mas eles não sabiam da história. Então, mas é tipo se a gente tivesse chamado um americano pra gravar. Aqui em Dracena, você entendeu? O cara veio dos Estados Unidos e pra gravar o casamento. Eu falei, caraca, mas por quê? É parente. Então sempre gera essa pergunta. E não. Então eu falei, cara, eu tô aqui com os americanos. É porque a gente sempre quer uma referência. Então, Exato. tipo assim... minha amiga casou com você, eu amei o negócio. Sempre assim, não é? E aí lá, essa mulher viu, e aí? Cara, ela confiou muito. Ela confiou muito, né? E foi muito legal, porque eu fiz amizade com os pais, os noivos. Então eu tenho eles no Facebook até hoje, assim. Então a gente criou um vínculo, né? E eles viram, né? Meu trabalho, foi bem legal. E pra mim, isso foi um passo que eu falei, cara, eu vou investir bastante nesse lance de casamento, né? Acho que casamento, ele é onde eu consigo estender mais os meus sonhos. Sonho de conhecer outros lugares, sonho de você poder estar trabalhando com pessoas que você nunca imaginaria. Então, assim, o casamento, ele me deixou meio que preparado pra isso, né? Só que nada cai do céu, é isso que eu tô falando. Sim, tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Tem que melhorar, tem que inovar. Exatamente. Então, assim, a partir disso aí eu fui tendo um espaço maior aqui mesmo, na região, né? Então as pessoas falam, mas que legal, o cara já foi pra fora e tal. Então isso daí ajudou muito no portfólio. Entendi. Porque eu era um Zé Ninguém, né? Então, assim... Então isso fez chamar a atenção. Do nada o cara já tinha feito casamento até nos Estados Unidos. O cara fez casamento fora, não sei o quê. Próximo ano depois voltei e fiz outro casamento lá. Com essa mesma equipe? Não. Foi com o mesmo fotógrafo, na verdade foi. Sim.
de outro casamento e tal. Depois eu já fiz um casamento no México e foi indo. Então, assim, aí todo ano eu tava voltando pro México. Então eu fui nesse mesmo esquema de ficar perguntando lá se alguém... depois foi meio que assim. Depois começou a aparecer sozinho. O pessoal veio... Já indica e tal. Aí... eu vi tal casamento. Quem fez aquela filmagem? Foi fulano. Exatamente. Então, assim, o mais... Tipo, eu acredito que ele vai passar o portfólio também. Fala, eu fiz esses casamentos, o cara vai lá ver e não vê só as fotos, acaba vendo o vídeo. Exatamente. A pessoa fala, se ele veio aqui e tal... É engraçado, né? Porque você não fala o idioma, por exemplo, o espanhol, até então ali igual a eles, né? E vai ser sempre muito difícil. Sim. Mas, assim, eu acabei, pelo fato de ir e voltar muito pra lá. Então, assim, México era meio que... Eu até planejava um dia morar no México lá. Mas eu falei, cara, eu acho que vai ser 880, né? Não vai ter, assim, eu vou estar lá e vou também estar ganhando em peso lá e vai acabar sendo a mesma coisa eu estar aqui. Então, prefiro ser uma coisa que a gente chama de wedding destination, né? É melhor estar em um lugar, mas ir sempre viajar, né? Sempre viajar pra fazer outros casamentos. Então, daí, depois de um tempo, com a cinegrafia, também consegui... fazer cliente na Europa, enfim, então eu tive... fazer uns rolês legal. Então assim, cara, eu acho que se fosse com outra coisa, não teria tanta facilidade, talvez, né?